chega até a população, porque muita gente não tem essas informações. Conhecimento. Luiz, até puxando um gancho também na fala do Carriço, quando ele disse que a gente não sabe comer aquilo que realmente o organismo precisa muitas vezes. Para fornecer energia, a gente tem que se alimentar até para as atividades corriqueiras, como escrever, como estar aqui, por exemplo, independente de fazer uma atividade física. A gente pode dizer que o organismo ele é muito inteligente, ele geralmente ele pede ali a hora que precisa comer, você não tem que às vezes exagerar, inclusive? Com certeza. O organismo, ele tanto tem a quantidade necessária de alimento, e o que passa disso, a alimentação, excesso de carboidrato, de proteínas que as pessoas fazem a mais, tentando justificar, muitas vezes, um treino que eles fazem na academia, né? Como é que isso é armazenado no seu organismo? Se você não consegue eliminar esse excesso, vai ser armazenado no seu organismo de uma forma que seja, ocupe menos espaço, né? E também seja mais rentável na produção de energia posterior, que muitas vezes que vai ocasionar um sobrepeso, uma obesidade, seja na forma de gordura, que é a principal fonte de armazenamento de energia que nós temos no nosso organismo. Então, toda essa alimentação nossa tem que ser o quê? Como a professora disse, adequada e organizada, né? Todos os nutrientes, não pode haver a falta de nenhum, porque cada um tem a sua função no nosso metabolismo, no nosso organismo, tanto para o funcionamento do sistema de defesa, para a restauração de células do nosso organismo, após a atividade ou após o seu serviço, né, que você se desgastou. Então, isso tudo vai estar favorecendo depois, através da alimentação, você vai estar reconstituindo esse desgaste. Lógico que não pode ser excessivo, mas sim numa quantidade adequada, a gente tem sempre pedindo isso e gradativamente. Quem já, como o Caio comentou também, uma coisa interessante é o seguinte, é fazer esse controle ou essa orientação permanente. Então, muitas vezes as pessoas chegam, nos procuram, quero fazer exercício, quero rapidinho ter o sucesso. Muitas vezes tem uma decepção, por quê? Porque esse objetivo é não alcançado rápido. Porque você precisa de um tempo para se alcançar ele com saúde e principalmente para que ocorra essa manutenção. Seria uma espécie de criar um condicionamento do próprio corpo, quer dizer, ele habituar a um estilo novo de vida que ele não estava talvez habituado. Com certeza. O Caio falou, nós temos todas as informações hoje nos meios de comunicação, né? Por que não aproveitar disso? Deixar para em cima da hora ou quando já está necessitando aquilo urgentemente, usar dos benefícios que já vinham sendo falados desde antes. Né? Olha só. Doutora Dora, tem um pouquinho sobre isso também. Essa gordura, não estou dizendo que é gordura, mas esse alimento em excesso que normalmente o organismo não absorve ou não descarta aquilo através do suor e de outras formas também. O que a gente pode falar? Acaba virando aquela barriguinha localizada muitas vezes. As pessoas têm aquela facilidade de dizer, bom, eu tenho essa barriguinha localizada, aquilo ali só lipoaspiração que tira. Mas aquilo foi criado também em cima disso mesmo, quer dizer, esse excesso de determinados alimentos que não eram interessantes naquele momento da sua vida? Olha, é interessante nós discutirmos que, na verdade, uma gordura em excesso que eu tenho hoje não é a mesma gordura em excesso que eu tinha há 10 anos atrás. Isso é o tempo todo gasto e novamente formado, gasto e novamente formado. Então, todas as vezes que eu ingerir uma quantidade de energia proveniente de carboidrato ou de gordura maior do que a quantidade que eu dou conta de gastar, o meu corpo vai acumular. O local que ele acumula é muito variável de acordo com fatores genéticos, fatores de atividade física, faixa etária. Até com relação ao sexo também. Com relação ao sexo. Gordura abdominal. Né? Então, isso vai ocorrer dependendo de uma série de fatores, mas que o corpo vai acumular uma energia que foi ingerida e não foi gasta, não foi necessária para as atividades daquela pessoa, isso é uma verdade. E é importante a gente dizer também que não necessariamente o que se torna aparentemente aquela camadinha de gordura é a gordura que você ingeriu. Pode estar no carboidrato, na proteína, desde que você consuma ela em excesso, você também pode armazenar, entre aspas, aquela gordurinha localizada. Exatamente. O nosso corpo, ele é extremamente eficiente. Qualquer tipo de alimento que você ingerir em excesso, que forneça energia para o seu corpo, além da energia que você necessita, ele transforma em gordura. Tá? Pode ser a massa, pode ser a proteína e pode ser a própria gordura. Ele vai acumular como gordura. Como o Carriço estava falando, a gordura é uma forma compacta onde você guarda uma grande quantidade de energia. Para se ter uma ideia, 1 grama de carboidrato ou de proteína dá 4 quilocalorias, 1 grama de gordura dá 9 quilocalorias. Então, em menos da metade do espaço,
eu dou conta de guardar uma maior quantidade de energia. E um fator adicional é que no tecido gorduroso praticamente não tem água. E dessa forma, em menos espaço ainda, eu consigo guardar maior quantidade de energia. Isso é interessante. Você fez uma pergunta muito interessante no início. Como é que nós vamos identificar o que é carboidrato, o que é proteína, né? Eu acho que nós precisamos, inclusive, exigir das legislações, especificar bastante na composição desse alimento, né? Na próprio rótulo dele, né? Porque nós ouvimos muito das pessoas falar, e eu falo isso direto, eu não engordo por quê? É porque eu como errado. Às vezes o excesso de proteína ou de carboidrato ou qualquer tipo de nutriente necessário que o corpo humano precisa, nós precisamos para o corpo viver de X caloria por dia. Se eu não gasto aquele X de caloria, é lógico que eu vou armazenar em forma de gordura. Então, eu tenho mania de falar, eu estou gordo, eu engordei. Por quê? É porque alguma coisa foi feita errada. Então, ontem mesmo eu vim num programa de televisão para pensar, eu queimo caloria? Queimo caloria. Então, você hoje, só de eu fazer o gesto aqui, eu estou queimando caloria, mas eu tenho que balancear isso. E aqui, hoje, está as duas pessoas mais importantes, que é o educador físico e a nutricionista, nutróloga, que tem um papel fundamental nesse tratamento, né? Que a obesidade, ela é fundamental, mas a gente tem que ter o conhecimento, porque muitas das vezes nós não temos esse conhecimento lá no final. Nós só ouvimos dos nossos pais, dos nossos avós, isso faz mal e tal, mas quem compra o alimento lá dentro de casa não é a criança, é o pai, ou a mãe, ou a avó. Eu, por exemplo, mudei alguns hábitos alimentares, porque eu fui mudando a cultura do dia a dia, porque essa cultura demanda um tempo maior e depende de muita informação. Então é importante a participação dos telespectadores para tirar essas dúvidas, tanto com o educador físico, como alimentar bem. Então, quais os alimentos mais saudáveis para o corpo humano nosso sobreviver? E nós vamos falar mais no próximo bloco, inclusive, já vamos chamar aqui nosso primeiro intervalo. Lembrando, estamos ao vivo aqui no seu horário de almoço, então você de casa também pode participar com dúvidas, inclusive depoimentos também. Como que é seu dia a dia e principalmente com relação à alimentação da sua família. Ligue para a gente, nós contamos com você. Nós vamos para o nosso rápido intervalo e voltamos em um minuto. Até já. Professor, venha fazer pós-graduação em Educação na UFO. A Faculdade de Educação está oferecendo cursos de especialização nas áreas Inspeção Escolar, Docência na Educação Superior, Políticas e Organização da Educação Brasileira. Invista na sua formação profissional. Mais informações, telefone 3239-4163 ou ainda pelo site www.faced.ufo.br. Ninguém compra entrada de cinema e fica de fora, mas tem gente que esquece a TV ligada na sala vazia. Uma TV de 20 polegadas ligada 4 horas por dia consome em média 30 kWh por mês. Parece pouco, mas são 50 milhões de TVs em todo o país. Desligue os aparelhos que não estiver usando. Mudar pequenos hábitos reduz a conta, você economiza e o Brasil também. Uma campanha da Petrobras. A minha participação sempre está do lado da diversidade. Se aqui eu tenho sangue negro, aqui eu tenho sangue indígena e a minha opção reconhece a cultura europeia. Nosso problema não é de raça nem de cor, é de um povo se educando mais, se informando mais, tendo mais valor à sua própria dignidade de cidadão. E é desse tema que a vida quer falar. A proteção aos desprotegidos. Que a beleza é tão múltipla que ela está onde você às vezes não espera e desconhece. A igualdade pela diversidade. Como é bonito ser diferente. Raça e atitude. Viver a diferença.
No TV ao Debate de hoje, nós estamos falando da nossa alimentação, como que é a alimentação aí do brasileiro, principalmente trazendo aqui para a nossa realidade, aqui do interior de Minas também, você aí de casa, como é que é seu hábito alimentar, inclusive da sua família também, se você tem criança em casa e já começou educando mal com relação aos horários da alimentação e ao que come também, ao que leva para a mesa, ligue para a gente, nós contamos sim com você. O telefone para sua participação é 3239-4336. Já temos aqui algumas participações, eu volto com isso só para perguntar uma situação, porque a gente tem relacionado, inclusive aqui no programa mesmo, essa questão da obesidade com a má alimentação. Mas, aparentemente, muitas pessoas que são magras, ao olhar assim no dia a dia, a gente pode dizer que são pessoas gordas, como as modelos em algumas situações, por exemplo? Isso é muito equivocado. A gente tem que ter a noção de uma avaliação bem precisa, não só pela estética ou pelo morfológico da pessoa. E uma avaliação da composição corporal dela também é muito importante. Eu tenho exemplos de alunos da faculdade que, quando a gente trabalha com a disciplina de avaliação, vai pegar o percentual de gordura dessas garotas se dão elevados. Por quê? Mesmo tendo uma estética, uma morfologia magra, né, ela apresenta uma quantidade de gordura corporal para aquele peso e idade dela elevada. Então, isso tem que ser uma atenção. Muitas vezes fala, eu como muito, não engordo nunca. Mas e a qualidade desse alimento? Será que hoje não, mas daqui a alguns anos isso não vai estar interferindo? A própria alimentação das modelos, né? Temos aí já algumas mortes relacionadas a isso, a não alimentação adequada, a falta dessa alimentação devido a uma estética corporal exigida no mercado. Até quando isso vai ser exigido, né? A mídia vai sobrecarregar essas pessoas com isso. Então, acho que cada um, a partir dessa orientação da formação, desde criança, né? A orientação dessa alimentação é muito importante para a constituição da pessoa no futuro, até mesmo para não sofrer essas consequências depois. Porque a Raíssa pergunta um pouquinho sobre isso, porque a reeducação